Unisque Notícias desta semana você vai ver: curso de Comunicação Social lança o Interconsul 2013. Unisque apresenta pesquisa com o perfil dos acadêmicos. Professores falam sobre o uso do notebook em sala de aula. Unisque Notícias começa agora. Fique com a gente. Em fevereiro deste ano, a Unisque lançou uma pesquisa que apresenta o perfil dos estudantes da universidade. Um dos principais dados revela que os acadêmicos provêm de 215 municípios do Rio Grande do Sul e 30 de outros estados. Confira esse e outros resultados na reportagem de Juliana Aistival. Com o objetivo de conhecer melhor o público estudantil e de pensar no futuro da universidade para os próximos 5 anos, a Unisque realizou uma pesquisa com o perfil dos acadêmicos. Foram analisadas questões como formação, trabalho, participação política, leitura e escrita e tecnologias de informação. A universidade está em processo de formular o novo Plano de Desenvolvimento Institucional, que vai ser apreciado pelos conselhos da universidade agora nos meses de março e abril, para subsidiar, ou seja, para obter informações sobre como os nossos alunos veem o trabalho da universidade, o que eles pensam acerca de questões importantes do nosso ponto de vista. Nós preparamos essa pesquisa realizada ainda em 2012 para captar informações sobre percepções acerca do mundo sociopolítico, acerca do mundo do trabalho, dos cursos que estão fazendo aqui na universidade, hábitos de leitura e de escrita, novas tecnologias da informação. Basicamente são esses os blocos que compõem a pesquisa, visando exatamente proporcionar elementos para que a gente possa pensar o futuro da universidade nos próximos 5 anos com apoio e informações prestadas pelos próprios estudantes. A pesquisa foi realizada nos meses de outubro e de novembro de 2012 pelo Núcleo de Pesquisa Social da Unisque. Do total de 11 mil estudantes de graduação, foram extraídos 784. Desses, 459 são iniciantes e 325 são concluintes. Nós estamos analisando agora a proposta que vai ser encaminhada aos conselhos nos próximos dias e já estivemos revisando se as grandes políticas, diretrizes e ações estão de acordo com o que foi apontado pela pesquisa. E verificamos que, de um modo geral, sim, que há pontos que nós precisamos realçar. Por exemplo, o senso de cidadania que nós percebemos pela pesquisa, ele não contempla adequadamente a disposição de participação dos estudantes nas instituições sociais, nas organizações da sociedade civil, no nível em que nós pensamos que seja interessante o nosso alunado chegar. Um dos dados mais significativos da pesquisa diz respeito ao local de origem dos acadêmicos. 215 estudantes provêm de municípios do Rio Grande do Sul e 30 de outros estados. Um desses estados é Santa Catarina. O acadêmico Luciano Trombini nasceu na cidade de Terezinha do Progresso, no oeste do estado. Desde 2007, cursa medicina na universidade. Já morava fora de casa há um tempo, quando estudei numa escola agrícola em regime de internato. Mas quando eu vim para Santa Cruz foi uma experiência diferente, além da distância, ser maior da casa da minha família, o fato de estar na faculdade, ter que me organizar sozinho e organizar o meu tempo, então foi uma experiência muito boa. Moro numa pensão próxima à Unisque, né? Então, pensão é uma boa alternativa para quem é estudante e mora sozinho, né? Além de ser financeiramente mais viável, convive com outras pessoas, né? Tem sempre outras pessoas morando próximo. A maior parte dos estudantes reside em municípios do Vale do Rio Pardo. Em Santa Cruz do Sul moram 53,5%. Outro resultado da pesquisa indica que 87% dos estudantes possuem notebook e, desse percentual, 68,7% utilizam a tecnologia diariamente durante as aulas. A repórter Bianca Cardoso conversou com alguns alunos e professores para saber mais sobre o uso desta ferramenta dentro da sala de aula. Tu concorda com o uso de notebooks nas salas de aula?
Olha, eu acredito que o uso do notebook na sala de aula é uma ferramenta a mais que os acadêmicos podem usufruir, né? Bom, eu utilizo, então eu concordo. Não utilizo porque eu não vejo nenhuma necessidade. Concordo. Acredito que auxilia bastante no desenvolvimento dos conteúdos. Sou a favor, no sentido de que o aluno pode estar pesquisando algumas questões que o professor está passando, né? Mas a partir do momento que isso não atrapalhe ele em sala de aula, né? E tu utiliza, então? Eu utilizo quando se faz necessário, quando eu tenho que estar digitando alguma coisa no Word, mas a partir do momento que eu vejo que está me atrapalhando, então eu fecho o notebook e não utilizo mais, né? Segundo a pesquisa, 47,8% dos acadêmicos concordam que o uso do computador e da internet nas aulas ajuda muito no processo de aprendizagem. No entanto, essa avaliação positiva não impede o senso crítico acerca dos riscos do uso desta tecnologia. Outro número da pesquisa mostrou que 58,15% dos acadêmicos concordam ou concordam em parte que os alunos estão prestando menos atenção nas aulas. O uso desta importante ferramenta divide opiniões entre os professores. Em relação a isso, eu já passei por várias fases. A primeira, de não concordar totalmente. E por isso tive sérios problemas com uma determinada turma. E aí é um processo, né? Hoje eu aprendi a lidar com isso. Aprendi a deixar os alunos livres para usarem e a responsabilizá-los pelo uso em sala de aula. E eu sempre digo que a maturidade, o aprendizado vai depender deles. Eles vão construir esse aprendizado em sala de aula com aquilo que eles julgarem interessante. E eu espero que as aulas possam ser interessantes a ponto deles decidirem participar da aula e usarem a mídia ao mesmo tempo em prol e em benefício da sala de aula. A partir do momento que o computador está ligado em sala de aula e que ele não tem uma função efetiva, ele pode causar uma distração do aluno, uma dispersão em relação ao fluxo principal da aula, né? Na minha experiência didático-pedagógica, eu me dou conta que o aluno se volta para um conteúdo, ele fica completamente distraído, alheio ao propósito da disciplina, consultando N sites, fazendo N atividades no computador e não efetivamente estar em sala de aula. Então, eu me questiono justamente da utilização dentro do propósito de aprendizagem da sala de aula. Eu acredito que não dispersa quando o conteúdo que está sendo visto pelo Note tem envolvimento com a aula ou também em toda a situação do que se trata durante o semestre. Sendo que não sendo utilizado corretamente, usando redes, né, que não deveriam ser colocados em sala de aula, acredito que atrapalha sim quem usa e os que estão ao seu redor. Eu acho que, na verdade, é uma ferramenta que nos ajuda na metodologia de trabalho na sala de aula, né? E eu não tenho problema com a utilização. É claro que existem momentos que a gente acha que o uso é inadequado, mas é que isso, na minha percepção, eles estão na graduação. E eles têm que ter maturidade para decidir o que é melhor para eles, né? A gente é, na verdade, só um mediador do conhecimento. Embora a tecnologia seja uma excelente fonte de pesquisa e aprendizado, os notebooks também podem prejudicar as aulas e se tornar uma distração para os acadêmicos. O professor do Departamento de Educação e pesquisador da área de Educação e Tecnologias, Felipe Gustussac, fala sobre as vantagens e desvantagens do computador em sala de aula. Do ponto de vista da pesquisa, nessa área das linguagens, tecnologias e educação, a presença do computador, do notebook, do tablet, de qualquer outro equipamento, mesmo celular e tal, de qualquer outra tecnologia em sala de aula é muito positiva, porque potencializa esses usos e trabalhos com as diferentes linguagens, né? Eu costumo dizer assim, não sou contra nem a favor o trabalho com as tecnologias na sala de aula, porque isso depende do quê? Depende do grupo de pessoas que vai estar ali e dos acordos que esse grupo de pessoas pode fazer, no sentido de que se potencialize mais aquele que é o principal objetivo do encontro na sala de aula, que é a aprendizagem de alguma coisa, a aprendizagem em relação a alguma coisa, né? Então, as tecnologias elas podem ser muito boas se esse acordo contempla essas tecnologias e envolve essas tecnologias. Agora, ela pode ser muito prejudicial se não há acordo ou se as tecnologias aparecem e são usadas à revelia do acordo, né?
E a seguir, o Unisc realiza atividades em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Nós já voltamos.